E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Na aula de hoje, vamos falar sobre o gênero textual carta. Lembrando que o gênero textual carta é um gênero epistolar. O que caracteriza uma carta? Até hoje, ninguém estabeleceu regras para escrever uma carta, porque existem cartas dos mais variados tipos de formatos. A primeira coisa a se observar é o tipo de discurso que a carta vai veicular. Pode ser uma carta jornalística, crítica, carta pessoal, uma carta comercial, carta acadêmica, entre outras. Os tipos mais comuns de carta são pessoal, a carta aberta, que é o tema da aula de hoje, e a carta comercial e a carta também acadêmica, que é a carta de recomendação. Carta é o elemento postal mais importante, constituído por algumas folhas de papel fechadas em um envelope, que é selado e enviado ao destinatário da mensagem através dos serviços dos correios. Nos primórdios da entrega das cartas, quem pegava a postagem era o destinatário, e isso só se alterou com a criação dos selos, quando se passou a, previamente, o remetente colocar na sobrecarta, no envelope, a quantidade de selos correspondente ao porte, valor da tarifa e serviço, garantindo assim a entrega da carta ou a sua restituição no caso de não ser encontrado o destinatário. Então a carta ela volta. Atualmente, a carta vem sendo substituída pelo e-mail, que é a forma de correio eletrônico mais difundida do mundo. Mas ainda há pessoas que, pelo simples prazer de trocar correspondências físicas, preferem utilizar o método da carta tradicional. Então, vamos às características de uma carta de um modo geral. Esse é um tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, normalmente escrita em primeira pessoa e sempre visa um tipo de leitor. É necessário que se utilize uma linguagem adequada com o tipo de destinatário e que, durante a carta, não se perca a visão daquele para quem o texto está sendo escrito. Dependendo do leitor, há até mesmo tratamentos específicos no caso de autoridades como o Papa, você se referir a Vossa Santidade, um juiz, você tem que se referir como o Meritíssimo, o presidente como Vossa Excelência e entre outros. Há algumas características que marcam esse tipo de texto. Então, dependendo de quem eu esteja me referindo, eu devo utilizar o pronome de tratamento mais adequado para aquela situação. Então, na estrutura da carta, nós temos o local e a data, o destinatário, a saudação, a interlocução com o destinatário e a despedida. Esses itens estão na ordem em que devem aparecer. Há vários subtipos de cartas: carta pessoal, carta aberta, que a gente já vai ver, carta do leitor, carta ao leitor, carta de reclamação, dentre outras. A carta pessoal é prioritariamente narrativa ou descritiva, e a linguagem usada é pessoal. Entretanto, nas cartas abertas do leitor e na de reclamação, sobressai a argumentação e a linguagem usada é formal. Passemos ao detalhamento de cada uma delas. Então, vamos aqui a um formato de uma carta ao leitor. Nós temos o título, ele é opcional, geralmente relacionado ao título da matéria sobre a qual você vai falar. Temos a introdução, que é o motivo pelo qual você está escrevendo a carta. Temos o desenvolvimento, que é tudo o que você pensou sobre uma matéria, comentários, opiniões, críticas, correções de informação, elogios, etc. Nós temos a conclusão, que são seus agradecimentos em meio de comunicação, o que você espera daqui em diante e a despedida. Adeque sua linguagem, seja educado e objetivo. As cartas do leitor geralmente vão direto ao ponto, sem rodeios, fale somente daquilo que você tem certeza. Enfim, chegamos na carta aberta, que é o conteúdo de hoje. É um gênero focado em argumentação, defesa de ideias, de ideais, crenças ou teorias.
Geralmente a carta aberta trata de problemas que afetam o coletivo, moradores de um bairro, um grupo de idosos, alunos de uma escola, né? Clientes de um serviço ou de uma empresa. Também é um gênero muito utilizado em movimentos de conscientização da população. Dependendo do assunto, o tom da carta aberta pode ser desde um protesto ou clamor popular até meio de conscientização de um país sobre um determinado assunto. Formato da carta aberta. Título. Aqui você descreve em poucas palavras o tema central do texto e, caso ache interessante, citar o destinatário remetente. Introdução é a apresentação do problema. Desenvolvimento. Os principais pontos do problema que precisam ser resolvidos com a apresentação de argumentos que defendam o ponto de vista de quem escreve. Conclusão. Nesta última parte, vem o clamor, a solicitação para a resolução do problema. A carta aberta é um gênero de opinião. Portanto, você deve ter em mente, primeiro, qual a sua posição quanto ao assunto e organizar os seus argumentos. Temos aqui exemplos de cartas abertas. Nordeste Gaúcho. Fiquei feliz ao ler no Nordeste Gaúcho, na edição de 23 de junho, a reportagem sobre o grupo Matéria Prima, de Galópolis. Feliz em constatar que o grupo é lembrado, pois em meio a tantas notícias ruins, alguém fala das coisas boas que são feitas. Parabéns ao grupo Matéria Prima, que fez um trabalho encantador. São poucos que têm essa sensibilidade e essa disponibilidade para trabalhar em prol da comunidade. Nota 10 ao Matéria Prima e nota 10 à publicação. Clery Ana Pelisa, de Caxias do Sul. Temos mais um modelo aqui de carta aberta. Nesse caso, é uma carta aberta ao governo do estado de São Paulo, onde servidores públicos estão reivindicando, certo? E também estão contestando uma lei que está para ser aprovada que prejudicaria a categoria dos servidores públicos do estado. Então, você pode pausar o vídeo, certo? Para fazer a leitura, para você observar a estrutura dessa notícia, certo? Nesse caso, as cartas abertas, elas também têm esse poder de ser uma carta meio que de reclamação, né? De você reivindicar um direito, por exemplo. Então, esse é o nosso momento da aula que a gente chama aqui de alusão histórica, onde eu sempre trago algum pensador, algum escritor, algum filósofo, algum livro, alguma obra literária, certo? Alguma curiosidade. Então, por que gênero epistolar? Apareceu ali no início da aula. No slide pode ter surgido essa curiosidade na tua cabeça. Então, esse termo epistolar vem de epístola, né? Que é uma palavra que vem do grego antigo, que significa ordem, mensagem. Bom? Então, pelo latim, epistolae, é carta, mensagem escrita e assinada. É um tipo de texto escrito em forma de carta, para ser correspondido a uma ou a várias pessoas, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem porém deixar o estilo coloquial que combina paixões subjetivas e apelos intersubjetivos com o debate de temas abrangentes e abstratos. As epístolas reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, literário, institucional ou documental.
Bom, galera, então a atividade que vai ficar é essa daí, ó. Escrevendo uma carta pessoal. Imagine que você viajou para bem longe e está com saudade de seu ou de sua melhor amiga. Escreva-lhe uma carta contando as novidades. Então é isso aí, galera. Beleza? Até a próxima aula e tchau, tchau.